Muito bem, vamos lá, vamos continuar explorando aqui vulnerabilidades comuns em código JavaScript. Estamos falando de front-end, mas essa vulnerabilidade que eu vou mostrar agora, ela pode acontecer tanto em código front-end quanto em back-end, porque ela é uma característica da linguagem, do JavaScript, que permite esse código vulnerável, tá? Então, a mesma coisa que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar no front-end, mas pode acontecer na sua aplicação com Node.js também, tá? Se você está usando a mesma coisa aí. Vamos lá, vou dividir a tela aqui, que acho que é mais fácil mostrar do que explicar. Vou criar um arquivo aqui, vamos de VI hoje. Um arquivo HTML, templatezinho padrão do HTML, tá aí. E vou escrever aqui um código JavaScript, legal? E aí no meu código aqui eu vou ter um storage de dados, tá? Que aqui eu vou só colocar uma variável na memória mesmo, mas no navegador você podia estar usando um local storage, uma ponte para uma API, no servidor você podia estar usando um MongoDB, sei lá, qualquer coisa, tá? Aqui eu vou criar só uma variável chamada pessoas, ok? Então, pessoas vai ser indexado pelo ID. Copilot ajudando ali. 4 pessoas, vai pra gente. Tá aí. Temos 4 pessoas. Né? E eu vou criar uma função chamada update pessoa. Essa função recebe um ID e um payload em JSON. E ela vai fazer const novos dados é igual a json.parse do payload. Em seguida, ela vai fazer se tem uma pessoa com esse ID, eu vou fazer um deep merge. Essa função deep merge não existe, tá? Então eu preciso encontrar uma agora aqui, ou criar uma. Vamos lá. Função deep merge. E source key é um objeto. E não tem target key. Target key e assim por diante. Eu acho que é isso. Vamos testar esse negócio? Vou testar aqui no console. Errei alguma coisa na linha 29. Deixa eu ver a linha 29. Tem a linha 29 aqui. Ah, faltou uma vírgula aqui, ó. Vou botar uma aqui também. Aí, agora sim. Então vamos lá, olha só. Pessoas 1 é a Ana, que tem 25 anos. E aí a função faz deep merge, né, porque você poderia vir aqui e fazer assim, pessoa 1, e eu vou passar um JSON aqui que atualiza a idade da Ana para 34. E geralmente de 25 atualiza para 26, né? Mas, ok, só para a gente testar. Tá lá, beleza? Interessantíssimo. Né? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou atualizar também uma propriedade chamada underline, underline, proto, underline, underline. Tá? E essa propriedade eu vou colocar nela um objeto. Esse objeto tem uma propriedade chamada, deixa eu ver, admin, cujo valor é true. E olha lá, essa propriedade proto mágica não apareceu ali, tá vendo? Mas se eu testar pessoas admin, retornou true. Agora, o que é mais curioso é que se eu pegar outra pessoa qualquer, por exemplo, pessoas 2 admin, também vai retornar true. E se eu criar um objeto vazio qualquer aqui, olha só, e testar a propriedade admin, também vai retornar true. Quer dizer, ao atualizar a propriedade underline, underline, proto, underline, underline de um objeto, eu estou atualizando o protótipo dos objetos. Okay?
como é que isso funciona, cara? Cada classe no JavaScript, cada tipo de objeto no JavaScript tem um protótipo, né? Então, se eu for lá e pegar, por exemplo, a primeira pessoa e ler o protótipo dela, você vai ver que veio aqui, olha só, um monte de coisas aí, né? Essas são as coisas que um objeto geralmente tem. Todos os objetos herdam desse protótipo aqui. E aí eu enfiei alguma coisa lá no protótipo, né? Então eu poluí o protótipo, entendeu? E por que isso é perigoso? Bom, aqui eu coloquei todos os usuários com uma propriedade admin true que não existia, ok? Então se você tem uma propriedade que ela é opcional, você pode setar ela para todo mundo, né? Todo mundo que não tem essa propriedade vai tê-la setada. Então digamos aqui que como eu estou poluindo o protótipo de todos os objetos, digamos que eu tivesse aqui uma configuração padrão. A configuração padrão tem um tema, tem uma URL de back-end, e tem qualquer outra coisa aí que o compiler te mandou. E aí eu permito a quem está programando aqui, né, sobrescrever as configurações padrão fazendo assim, olha só. Config é igual a... E lá ele trocou o tema e trocou o auto-salvar, mas não trocou o back-end. O back-end continua sendo aquele mesmo. Legal? Agora aqui eu vou fazer assim, olha só. Uma função getDetails que vai pegar config.backend e se não existir, vai pegar default config.backend mais o user ID vai dar um alert aqui chamando o endpoint e aqui chamaria o endpoint. Então olha só o que isso aqui vai fazer. Eu vou chamar getDetails passando o número 1 e aí ele me deu um alert ali, ó, chamando o API exemplo user 1. Legal? Então, entenda aqui o que está acontecendo. Eu estou testando se existe uma propriedade back-end no objeto config. E no caso não existe. Como não existe, eu vou pegar do objeto default config. Mas eu posso poluir o protótipo de todos os objetos aqui. Então aqui eu vou criar uma propriedade chamada backend que vai apontar para sitehacker.com. Assim, qualquer objeto que eu criar vai ter uma propriedade back-end que aponta para sitehacker.com. Então, na próxima vez que o sistema tentar obter os detalhes de um usuário, ele vai testar aqui, config.backend existe? Existe. Não existe no próprio objeto, mas existe no protótipo. Tá? Então, como existe no protótipo, então ele vai ler de lá, não vai chegar a ler default config.backend. Legal? E aí tá lá, ó, ele fez a chamada para sitehacker.com. Isso aqui pode ser usado tanto no cliente, né, para você poluir o protótipo de objetos lá no navegador do usuário e fazer com que os dados que ele deveria ler ou enviar de uma fonte confiável sejam lidos ou enviados de um site hacker qualquer, quanto para fazer uma injeção assim no servidor, tá? Se o servidor é Node.js,
E você pode ali injetar coisas no servidor, fazer ele ler dados de uma origem completamente não confiável ali, ou enviar dados para uma origem não confiável. No servidor isso é perigosíssimo, porque pensa, você trocou o protótipo de objetos para todos os objetos do seu servidor inteiro. Um cara fez um ataque desse aqui, seu servidor ficou lá uma semana rodando e todas as requisições daquele servidor foram redirecionadas. É extremamente perigoso, legal? Como é que você faz para se proteger disso aqui? Bom, primeira coisa, você tenta não usar Deep Merge. Tá? Tenta não usar Deep Merge. Se for possível, não use Deep Merge. Por que não? Cara, olha o meu exemplo aqui. O meu exemplo pessoas é uma coleção simples. Tá? É bidimensional. Poderia ter definido isso como uma tabela de banco de dados, sabe? Então a pessoa tem nome e tem idade. Ela não tem nenhum objeto como propriedade. Então se eu não vou ter objetos como propriedade, eu poderia ter aqui, né? Uma propriedade assim. Quero direito. Permissões. Que contém um outro objeto aqui dentro, ok? Então, se eu fosse fazer alguma coisa assim, faria sentido usar Deep Merge. Mas nesse caso aqui eu nem preciso fazer Deep Merge. Eu posso simplesmente atualizar o objeto com as propriedades do que veio, sabe? Não vai ter dificuldade nenhuma. Se você realmente precisar usar Deep Merge, uma coisa que você pode fazer aqui é diferente de proto. Okay? Tendo feito isso, tá lá. Meu ataque foi bloqueado. Eu atualizei a pessoa. Mas os meus objetos não têm mais propriedades mágicas. Olha lá, esse backend deu undefined, legal? Você poderia também aqui aproveitar e logar, né? Falar, opa, aqui veio proto, isso aqui é tentativa de ataque. Vou tentar logar isso aqui, tentar descobrir o que aconteceu e tal. Ou você poderia tentar aqui desfazer, né? Pô, é um hacker atacando, eu não quero nem atualizar o objeto, nada disso. Tá? Mas simplesmente fazer isso aqui, na hora de fazer Deep Merge, testar se tem uma underline, proto, underline, já vai te proteger contra prototype pollution, legal? Uma dica muito importante, cara, não confie no cliente, não confie no navegador, não confie no JavaScript que roda no navegador, não confie na entrada que vai vir do JavaScript no navegador, não confie no cliente. O cliente é o território do hacker, né? O cara abre o console aqui, ele tem acesso a tudo, ele abre sources aqui, ele tem acesso a todo o código-fonte. Então, não confie no cliente, não tenha segurança no cliente, não confie no cliente para lógica de negócio. Então, pode ter lógica de negócio no cliente? Pode, obviamente pode, tá? Você pode ter situações ali em que você tem um cliente rico, está construindo um Gmail. É claro que tem lógica de negócios rodando no navegador do usuário, tá? Mas toda a lógica de negócios do cliente tem que ser replicada no servidor, tem que ser validada no servidor. Não confie no cliente. Não confie no cliente para segurança. Era bastante comum antigamente, cara, né? Antes do Let's Encrypt, antes de HTTPS ser um negócio tão fácil de ter, era muito comum ter gente criptografando dados no JavaScript, sabe? Vou fazer uma tela de login aqui, meu serviço por algum motivo não tem HTTPS. Então eu fazia o navegador do usuário codificar aquela senha ali usando um hash e tal e transmitir só o hash. Hoje, com Let's Encrypt, não existe motivo para isso. Use TLS, tá? Tem HTTPS em todos os sites, em todos os lugares, e não fique criptografando dado no cliente. JavaScript não precisa criptografar dado. Tudo que vai ser transmitido do JavaScript para o servidor já está criptografado automaticamente pelo HTTPS. E nunca transmita segredos pro cliente. Tá? Sua chave da API da AWS não deve ir para o cliente. Legal? Sua senha de sei lá o que, o seu endpoint secreto do parceiro, nada, segredo nenhum deve ser transmitido para o navegador do cliente nunca, em hipótese alguma. Okay?
A única coisa que você vai transmitir para o navegador do cliente é uma identificação daquela sessão, né? Um cookie de sessão, um token JWT, e os seus segredos ficam todos no servidor, porque como eu mostrei aqui agora, sabe, JavaScript é terreno do hacker, né? Então é a área não confiável, é muito fácil de alguém descobrir segredos ali, legal? Então é isso. Vamos continuar olhando aqui coisas no cliente, coisas no JavaScript. Valeu!